Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro aqui para a segunda aula da nossa live, onde a gente teve ontem, no dia 18, a live de abertura, de apresentação da problemática, de apresentação ali dos motivos pelo qual você precisa ter uma atenção especial para o Moodle Open Source, mais especificamente para a linha de comando. Então, a primeira aula está aqui embaixo, no link fixado nos comentários também. E aí hoje a gente vai pegar e vai fazer uma coisa bastante interessante. A gente vai pegar o e-book, que eu disponibilizei gratuitamente, com os 10 principais comandos que, na minha visão, são muito importantes para administrar o dia a dia. Lembrando que a ideia aqui dessa jornada é que vocês aprendam e dominem o dia a dia. Nada de perder tanto tempo com contexto histórico. Como eu falei na live de ontem, para quem perdeu, vale a pena assistir antes de ver essa aula, tá? Mas, basicamente, a gente vai destrinchar o e-book e vai ter as aulas com os 10 comandos na prática. Então, basicamente, trazendo aqui para o nosso portal, a gente tem aqui a página do e-book. Esse e-book, pessoal, ele já está sendo liberado, ele já está liberado, na verdade, a forma correta de falar seria essa, ele já está liberado tem um ano. Então, esse e-book tem um ano de existência e esse e-book está disponível de forma gratuita. O link está aqui embaixo. É basicamente www.jornadalinux.com.br/ebook comandos Linux. Tá? Basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar seu nome, seu sobrenome, para eu poder saber quem você é. Né? Futuramente eu posso fazer algum lançamento, eu posso lhe comunicar de alguma live que vai ter estrutural do projeto, eu posso lhe oferecer, por que não, alguma oportunidade, lhe entregar um conteúdo exclusivo, sem custo algum, caso você queira. Então, aqui eu preciso saber seu e-mail e seu nome. Feito isso, você vai clicar em enviar e você vai receber um e-mail exatamente como esse, com o link para você baixar o e-book. Tá? Então, clicando aqui no e-mail, você vai ter o e-book de forma gratuita. Bom, esse e-book ele contém 20 páginas, sendo dessas 20, acredito que 17 ou 16 páginas do conteúdo final. Eu não gosto de ficar enrolando com relação ao conteúdo, então vamos passar essa parte aqui para vocês. Leiam com calma para que vocês entendam o projeto e como vocês podem apoiar esse projeto. Bom, vamos baixando aqui. Feedback de alunos. Aqui estão. Então, aqui eu tenho os 10 comandos onde a gente vai trabalhar agora. Pessoal, antes de a gente começar na prática, eu preciso que vocês, se assim desejam, que vocês façam juntamente comigo. Como é que vocês podem fazer comigo essa aula hoje? Bom, o ideal seria que você tivesse uma distribuição Linux pronta para usar e testar os comandos juntamente comigo. Se não for possível, existe um site chamado copy.sh. Só colocar no Google copy com y.sh. E você vai clicar aqui ó, em x86. Cadê? Não é? Já mudou? Ah, calma. Você vai baixar aqui. Deixa só eu achar, tá? Ah, eu tenho o link exato aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. O link exato é esse. Vai estar aqui nos comentários também. Basicamente, pessoal, esse site ele é um simulador, tá, de um ambiente Linux x86. Então você vai ter aqui como testar alguns comandos, tá? Então, para quem não tem um ambiente pronto e nativo aí no seu computador, no seu servidor, pode usar o copy. O link vai estar aqui embaixo para que a gente siga, tá? Bom, com o copy aberto, deixa eu só beber água aqui. Com o copy aberto, a gente vai começar aqui. Bom, o e-book em si, ele está me trazendo 10 comandos
que eu uso no meu dia a dia. São 10 comandos que eu tenho que saber pelo menos duas opções para compor uma sintaxe. O que seria uma sintaxe? Deixa eu abrir aqui. Vamos usar o copy, tá? Uma sintaxe, ela pode ser dita da seguinte forma. Se eu quiser criar um arquivo, vamos pegar a forma genérica. Se eu quiser executar uma determinada ação, eu tenho que dizer comando. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá em cima. Comando, espaço. A opção daquele comando, então vou colocar aqui um "-v", que é uma opção muito comum entre vários comandos, espaço. E o que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero criar um diretório que se chame teste01. Então, o conjunto de informações que eu coloquei aqui é uma sintaxe. Então, entendam a distribuição Linux e o Shell como uma forma de você se comunicar com o kernel e uma forma de você, melhor ainda, uma forma de você se comunicar com o hardware. Tá? Basicamente, o Shell ele vai lhe auxiliar como interpretador do que você quer para que o kernel execute com base nas informações de hardware que ele tem. Então, ele é um facilitador ali para você. Para que você consiga passar exatamente o que você precisa respeitar algumas coisas. Uma delas é a tal da sintaxe. O sistema precisa entender o que você está falando para ele. Por exemplo, se eu der um Enter aqui, ele não vai dizer nada. Ele não vai executar nada. Ele vai dizer, ó, comando não existe. Comando não encontrado. Não consigo fazer nada. Não consigo te ajudar. O que você me pediu não faz sentido para mim. Ou seja, na minha tabela de dicionário de ações, eu não sei o que fazer. Se eu trocar isso por mkdir -p Caio barra teste, ele desceu a linha de comando, não retornou nenhum problema ou sucesso. Então, o que é que isso me diz? Que o comando foi executado com sucesso. Então, se eu der um ls aqui, eu tenho o que eu criei aqui, ó, Caio. Porque mkdir é o comando responsável por criar diretório. Qual diretório eu criei? O diretório Caio, e dentro do diretório Caio eu criei o diretório teste. Então, o sistema entendeu o mkdir, entendeu o "-p, e depois, com base no que ele entendeu, ele fez o que eu pedi. Tá? Ainda não começamos a aula. São só alguns avisos para que você entenda e consiga compreender, caso você tenha vindo aqui do absoluto zero do mundo open source. Aliado a isso, um segundo aviso que eu gostaria de dizer para vocês são 3. O segundo é, existe uma estrutura de sintaxe que deve ser respeitada. Qual que é ela? Comando, espaço, opção, se tiver, espaço, ação. Essa ação ela pode ser uma ação única ou uma ação composta de origem e destino, ou uma ação composta de fazer isso, depois fazer aquilo. Eu consigo juntar vários comandos, mas isso aí é papo para outra aula. Basicamente, nesse segundo alerta aqui, eu quero que vocês entendam que sempre vai haver um espaço entre um item e outro. A sintaxe ela é composta por comandos e interações e ações separado por espaços. Então, quando a gente fala assim, mkdir -p caio barra teste, já subentende que tem que ter o espaço depois de cada informação. Não se preocupem que com o tempo vocês vão pegar. Aqui, eu gosto sempre de dizer para vocês que, nos meus exemplos com meus alunos, que quando vocês aprendem a andar de bicicleta, a primeira vez você vai provavelmente cair antes de pedalar, depois você vai pedalar com alguém lhe segurando, e depois você vai pedalar
loucura, né? Aqui a gente fala pedalar na banguela ou fazer algo na banguela. Não sei se faz sentido para vocês aí na região onde vocês moram. Mas basicamente eu estou pedalando sem saber como nem para onde. Minhas pernas só não podem parar e eu não tenho domínio nelas para poder parar ou não. Então, basicamente é isso. Então, da mesma forma, é a linha de aprendizado. Você precisa perceber e admitir, tá? Isso aqui é tirar o ego da equação e de que você não sabe que você está aqui para aprender, tá? A gente só aprende quando a gente tira o ego da equação para que a gente aprenda. Então, não se cobre se você, por exemplo, está aqui e aí você não coloca o espaço aqui, ó, e você dá Enter e ele dá erro, tá? Não se cobre, é normal do seu aprendizado, tá? A terceira informação que eu quero passar para vocês antes de começar a nossa aula propriamente dito é que os comandos, em linhas gerais, os nativos, todos eles são minúsculos, tá? 100% minúsculo. Por quê? Porque uma distribuição Linux, o mundo open source e o Linux em si, ele é case sensitive. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu gosto sempre de mostrar na prática. A gente sabe criar um diretório, né? Eu vou criar aqui um diretório. mkdir Caio, certo? Concordam que eu criei um diretório? A gente já viu agorinha, não foi? Agora eu vou colocar aqui mkdir Caio com C maiúsculo. E agora eu vou colocar mkdir Caio com C minúsculo. E também, por que não, mkdir Caio tudo minúsculo. Opa! Caio já existe. Por que ele está dizendo que Caio já existe? Porque eu criei aqui um pouquinho antes com vocês. Mas por que que eu estou criando o Caio aqui, ele fala que já existe, mas ele não criticou esse com C minúsculo, esse com C maiúsculo e esse totalmente maiúsculo? Porque todos eles, apesar de ser Caio no mundo real, eles dentro do sistema são diretórios completamente distintos, tá? Então, quando eu falo que o ambiente Linux ele é case sensitive, é justamente por isso. Você precisa respeitar, tá? Aqui, lá na frente, você com mais domínio, você vai começar a querer diferenciar dos outros. Então, por exemplo, um diretório de backup não vai ter o nome backup minúsculo, vai ter B maiúsculo e o complemento minúsculo. É interessante, fica visualmente bonito aos olhos, porque a gente aprendeu a respeitar, né? A gente aprendeu na escola a respeitar esses itens, porém para o sistema é complexo. Por quê? Quando você for fazer um script de backup, quando você for rodar uma rotina de restore, quando você for chamar um serviço, você precisa conceber também nesses itens a possibilidade das letras estarem maiúsculas em determinado momento. Então, tem que ter um cuidado de entender que o sistema ele é case sensitive pelo bom e pelo mal, tá? Então, com o tempo vocês pegam isso, não se cobrem tanto com isso. Bom, dito isso, vamos limpar aqui a tela. O que é que eu vou fazer? A gente vai começar aqui no copy, depois a gente vai para o ambiente. Perfeito. Antes da gente começar, vamos olhar lá o e-book. O e-book eu tenho os 10 comandos. Vamos fazer de um por um. A gente tem no próprio e-book as próprias opções. Então eu faço questão de demonstrar a teoria dele e a prática dele. Vamos baixar aqui. Então, para o primeiro, a gente vai trazer o CD. O que é o CD? Eu sempre tenho o cuidado de trazer uma definição, a sintaxe, a opção e o exemplo. Por quê? A gente está acostumado a ver por aí uma falta de metodologia no ensino, onde, por exemplo, a gente entende que
um treinamento, uma capacitação, uma aula, ela é puramente o conhecimento da pessoa que está falando. Não sei se vocês vão lembrar da época de faculdade de vocês e de escola, principalmente de faculdade. As apresentações maravilhosas que nós conseguíamos fazer, e eu dominava muito bem essa arte, de não estudar o trabalho ou o projeto, e por estar trabalhando, por, enfim, em situações, às vezes preguiça também, por que não? Olhar para o PowerPoint no dia da aula, na hora da aula, e conseguir fazer a apresentação, tá? Com base nas imagens, com base no texto, com base no que é dialogado na sala de aula, eu conseguia fazer a apresentação. A gente brinca, às vezes, que são habilidades de gambiarra de comunicação, tá? É uma arte que você precisa aprender a dominar. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Muitas vezes, a minha apresentação lá na faculdade, de não ter estudado nada, mas ter essa habilidade, ela me permitia com que as pessoas me entendessem. Enquanto talvez outra pessoa que tivesse estudado aquele conteúdo que fosse passar não ficasse tão bem. Por quê? Porque existe uma coisa chamada metodologia de ensino. Existe uma coisa na metodologia que é a forma estruturada que você vai ensinar algo. Depois de alguns anos dando capacitações e treinamentos do mundo open source, eu entendi que mais importante do que o conteúdo que você está passando é a forma que você está passando. Então, muitas vezes a minha estratégia é simplificar ao máximo e depois ir entregando à medida que você for tendo domínio sobre aquilo. Por exemplo, no curso do Proxmox, eu entreguei de uma forma e eu fomentei nos meus alunos um trabalho de pensamento crítico sobre aquela implantação, ao ponto que hoje eles conseguem implantar várias versões do Proxmox e às vezes eles nem percebem, mas eles conseguem. Por quê? Porque a forma que foi internalizada, ela é muito mais puxando para o dia a dia do que propriamente dito falar assim, olha, o comando faz tal coisa assim, assim. Lembra daquelas aulas chatas que você fica com sono? Então, isso é a diferença. E é por isso que, às vezes, quando você não se dá com um assunto, talvez não seja o assunto, seja a pessoa que está passando. E aí você faz o trabalho de trocar. Assim como muita gente se deu com a minha mecânica de ensino, outras podem não dar. E aí o trabalho delas é encontrar alguém que ensine da forma que elas conseguem entender, tá? Então, quando eu digo sobre metodologia de ensino, é que tudo existe uma estrutura. E eu tomei o cuidado, eu fiz uma análise para a construção desse e-book, onde eu sempre vou trazer o comando, a definição. Deixa eu baixar ele aqui para poder ficar melhor para vocês. Pronto. Deixa eu reduzir aqui. Pronto. Então eu trago o comando. Cadê? Aqui. Eu trago o comando, a definição, a sintaxe, as opções e uma dica. Por quê? Porque vocês vão se sentir seguros no aprendizado. Então, o que é o CD? O CD, basicamente, ele é um binário, então eu posso chamar de binário ou de comando, tá? O CD é um binário que você consegue acessar e navegar entre os diretórios. O que é um diretório? Bom, um diretório, ele é, deixa eu puxar isso aqui para cá. Um diretório é isso aqui. Caio com C maiúsculo é um diretório, Caio com C minúsculo é um diretório, Caio normal é outro diretório. Então, diretório, no mundo Windows, seria a pasta. Então, diretório é a pasta. Então, quando ele fala assim, o CD ele vai lhe permitir acessar
Quando a gente está falando de linha de comando, a gente não tem esse carinha aqui. Tá? Que inclusive esse mouse é muito bom por sinal, tá? É um Logitech MX Master 3, muito bom. Quem for da área tecnologia, né? Basicamente todo mundo está me assistindo, experimentem esse carinha aqui, cara. É muito bom porque ele tem muitas funções, tem um peso muito legal, mas a gente não vai falar de review de mouse aqui. Então a gente tem, por exemplo, uma forma de eu acessar os diretórios sem o meu mouse, tá? Por quê? A linha de comando não tem mouse, então eu preciso acessar os diretórios. Então, por exemplo, como é que eu faço para acessar o diretório Caio, tudo minúsculo? Lembra que eu falei da sintaxe? Então, qual que é a sintaxe aqui? Bom, a sintaxe aqui é cd diretório. Então, tudo bem. Então, para eu acessar um diretório X, é cd x. Ok, vamos lá. Então, diretório Caio. cd, minúsculo, sempre, espaço, Caio. Desceu a linha de comando, não retornou nada, a ação foi concluída. Como é que eu sei que eu estou no lugar correto? Bom, o primeiro indicador é que desceu a linha de comando e não retornou nada, então o comando foi executado com sucesso. Posteriormente, perceba que antes eu estava no diretório root. Estão vendo aqui? Agora eu estou no diretório Caio. Então eu consegui acessar o diretório Caio. Existem outras formas? Existe, a gente vai ver já já. Aqui entendam que o diretório cd, o comando cd, me permitiu acessar o diretório Caio. Então eu estou no diretório Caio. Voltando para o e-book, eu tenho um exemplo prático aqui, exatamente como a gente fez. E eu tenho algumas opções. Então, o diretório acima, um diretório anterior e um diretório do usuário logado. Isso aqui são 3 exercícios que a gente vai fazer. Além do comando cd, eu tenho algumas habilidades, alguns apetrechos para poder melhorar esse cd. Então, imagine que você está no diretório Caio. Né? Coincidentemente, eu criei com o mesmo nome. Então, imagine que você está no diretório Caio. Ao usar o cd, você será direcionado para o diretório home. Será? Então, vamos lá. cd, dois pontos. Ótimo. Então, cd, espaço, dois pontos. Eu voltei para o usuário root. Entendi. Deixa eu só puxar uma coisa aqui para vocês. Mas, Caio, ele me falou que ele vai me voltar para o usuário, para o diretório home. E aqui ele me retornou para o diretório root. Está errado? Não, não está errado. O que é que acontece aqui? Esse exemplo aqui, ele é bastante prático, de um item que eu me preocupo muito em passar para as pessoas. Os exemplos que a gente tem na internet, eles são da internet e funcionam 100% com aquela pessoa que executou aquilo. As suas variáveis são outras. O seu retorno, o seu resultado vai ser outro. Então, é aquele famoso dilema que você faz uma página ou um sistema ou qualquer coisa e não funciona na outra máquina da pessoa. Aí ela fala assim, ó, deu erro. Aí a pessoa fala assim, aqui está rodando. Né? Já aconteceu com vocês? Basicamente é isso. No e-book, ele fala que eu vou voltar para o diretório home, mas aqui, ó, diretório home, mas aqui eu voltei para o diretório root. Por quê? Porque no meu exemplo, eu estou no /home/caio. Por exemplo, eu vou criar um diretório mkdir home. Vou entrar no diretório home, cd home. Vou criar um diretório Caio. Perfeito? E vou entrar no diretório Caio. Parece complexo, mas é só ter atenção que vocês conseguem fazer. Aqui eu consegui fazer
acesso e criação. Quando eu dou um cd, dois pontos, eu voltei para onde? O diretório home. Exatamente como está no exemplo. Então, às vezes, pessoal, isso aqui para mim é a dica mais importante desse vídeo. Tá? Ele talvez tenha 1 hora, mas o mais importante é isso aqui. É entender as variáveis do que está acontecendo. É entender que aquele comando faz dessa forma naquele ambiente daquela pessoa que falou para você, naquele ambiente daquela pessoa que colocou no fórum Viva o Linux, naquele ambiente daquela pessoa que foi seu instrutor, por exemplo. Você precisa entender que suas variáveis são diferentes. Então aqui a minha variável era o diretório root e não o diretório home. Então, ou eu me ajusto às variáveis conforme a origem, ou eu preciso internalizar que, no caso do exemplo, é home, no meu caso é root. Então, quando eu for executar uma ação, eu tenho que ajustar de home para root para poder ter o sucesso na equação. Tá? Isso aqui é o mais importante. Como é que você faz isso, Caio? Entendendo o dia a dia, dominando os comandos, tá? Eu vou parar algumas vezes, no máximo 3 vezes, eu prometo, para mostrar o curso, tá? Porque é interessante para quem está chegando agora. Aqui quando você se cadastra no nosso e-book, você vai receber um e-mail também, que é esse aqui, ó, Aprenda Linux, aprenda a dominar o Linux com o nosso curso exclusivo. Basicamente, é a página em que eu estou oferecendo o meu curso de comandos. É um curso de comandos Linux. Então a página está aqui, jornadalinux.com.br/ebook, tá? Aqui tem a parte de pagamento, tá? No momento dos lançamentos dessas aulas e até o final do mês de setembro, né? A gente está no dia 19 de setembro, até o final do mês de setembro, ele vai permanecer com esse valor, tá? Depois eu vou fazer o ajuste de valor porque é natural. Até o final do mês de setembro também, as pessoas que adquirirem esse curso, elas vão receber inteiramente grátis em sua casa o brinde, conforme eu coloquei lá no Instagram e na live de ontem, tá? Então, aviso dado. Basicamente aqui, você vai ter todas as informações que você precisa conforme a ementa do curso. Então, analise a ementa e compare. Não é tão difícil você encontrar cursos que falam sobre administração Linux. Então, se você der um Google aí, eu não vou dar porque vai ser antiético, aqui eu mostrar outros cursos de outras pessoas, mas eu gostaria que você comparasse cursos que estão na plataforma da Udemy, cursos que estão na plataforma da Hotmart, cursos no YouTube, seja ele gratuito ou não, tá? E comparem a minha ementa com a ementa dos outros cursos. Vocês vão perceber que quando a gente fala sobre comandos, a gente está trazendo uma esmagadora presença de comandos nesse curso. Não é à toa que o curso é sobre comandos. A ênfase maior dele é em comandos. Se vocês perceberem aqui o módulo 8, eles são 10 aulas só sobre comandos. E outra, individualizado. Cada aula é um comando. Então, compare a ementa e veja se vale a pena para você, tá? Lembrando que ele é voltado para o dia a dia. Então, você precisa desse tipo de conhecimento para poder resolver problemas, conforme a gente viu ontem na live, tá? Então, as informações estão aqui fixadas. Deixa eu só voltar para cá. Então aqui a gente viu, por exemplo, que o CD dois pontos ele vai voltar para o diretório onde eu estava anteriormente. Mas como é que eu faço para voltar para o diretório anterior a ele? Bom, eu vou dar um CD tracinho. Então voltando aqui, CD Caio, vou dar um CD traço. Eu voltei para o diretório home. Então, perceba que eu tenho formas e formas de fazer um item. Depois disso, eu posso usar o CD dessa forma também. Deixa eu só ver se encontro a acentuação aqui, porque eu não estou com o meu teclado.
Deixa eu pegar ele do e-book. Aqui. Pronto. Deixa eu abrir ele aqui. Tá. O copy ele não vai reconhecer esse tipo de acentuação, então a gente não vai conseguir fazer aqui nesse caso. Mas basicamente eu tenho aqui, para você acessar o seu diretório logado, esse exemplo aqui. Então sempre que você precisar voltar para o seu diretório de origem, você pode usar o CD também dessa forma. Entendido o CD, eu sempre gosto de deixar um exemplo prático, que é com relação ao tab. Eu faço questão de colocar o tab logo no começo do e-book, porque a gente, com o tempo, a gente vai precisar digitar comandos que não são grandes, tá? Talvez, sei lá, o maior comando que a gente vai ter no ambiente, um dos maiores talvez, seja o ifconfig. Quando digo maiores, eu digo a quantidade de letras, tá? Então, não é complexo isso. O que é que se torna complexo? As opções. O que é que se torna complexo também? Os diretórios de origem e destino. Então, por exemplo, se eu for usar um comando de copiar de um lugar para o outro, imagina que eu estou usando exatamente dessa forma. Essa é a origem. Esse é o destino. Então, perceba que eu preciso digitar muito para conseguir o meu objetivo. Com o tab, eu não preciso fazer isso. Por exemplo, o tab ele vai me ajudar a autocompletar. Então, se eu digitar a letra C e clicar no tab, ele já vai me dar as opções que complementam o que começa com C. Então, eu dou um tab 2 vezes, ele vai me trazer tudo que complementa com C. Então, eu tenho o CAT-V, eu tenho o CHGRP, o CHMod, o cron, o chroot, eu tenho uma infinidade de itens. Quanto mais eu completar manualmente, o tab vai me ajudar mais. Então, se eu colocar por exemplo, CA e der um tab, ele me trouxe só o cat. Então perceba que ele já não me trouxe as opções, porque só tem uma opção que complementa com o CA, que é o cat. Isso também funciona para diretórios. Então, por exemplo, cd barra, que é a minha raiz do meu ambiente. O raiz, ele é exatamente a mesma coisa do C2 pontos do Windows. Tá? Ele é basicamente a mesma coisa. Então, como é que eu posso autocompletar também aqui? Perceba que eu coloquei barra, vou colocar só VA. Vou dar um tab, ele completou com um R e já me deu um novo barra. Então, barra vá, barra lock, barra ldconfig. Perceba que quando eu dei um tab no lock, ele já autocompletou com ldconfig. Eu não precisei digitar nada, porque ele vai autocompletando. Então, o tab vai lhe ajudar, tanto você saber que aquele comando é válido, então, começou a digitar o comando, não sabe se é válido, dá um tab que ele vai trazer qual é aquele comando. Então, você hoje em dia não precisa nem decorar os comandos, você só tem que saber como iniciar uma pesquisa para poder conseguir atingir aquele seu objetivo. Então, basicamente isso é o CD. Tá? Espero que vocês tenham entendido. E o CD ele é usado para acessar e navegar entre os diretórios. Qual que é o nosso segundo? O LS. O LS ele é capaz de listar. Caio, listar o quê? Existe um conjunto de informações do ambiente que o LS vai trazer. Por exemplo, ainda com o copy, vou dar um LS puramente dito. Ele trouxe o diretório Caio. Então, ele listou o que tem naquele diretório. Então, como é que eu faço para saber o que tem naquele diretório? Eu acesso via CD
e depois eu uso o ls para listar o que tem dentro. Já que eu não tenho interface gráfica, eu preciso saber o que tem dentro daquele diretório através de outro comando. Então perceba que à medida que vocês vão entendendo um comando, o próximo comando é usado de forma complementar para resolver problemas do dia a dia. Então o ls me listou o diretório Caio. O que eu consigo fazer mais com o ls? Bom, aí eu tenho as opções. A opção "-l", ela vai listar, além do nome, diversas opções. Vamos voltar lá. ls-l. E aqui, perceba que eu não precisei dizer para vocês, espaço. O espaço já está subentendido, tá? Esqueçam essa risada. O espaço está subentendido. Vou dar um Enter aqui e, opa, me listou o quê? Um total de diretórios ou itens, me listou drxw, não sei o que é isso, me listou root 2 vezes, me listou uma data, uma hora e um diretório. Caio, o que é isso? Bom, aqui é um conjunto de informações e atributos do diretório Caio. Lá no e-book eu faço questão de trazer esse exemplo, e eu vou aumentar aqui para vocês. Para que vocês entendam basicamente cada coisa. Bom, seguindo em colunas da esquerda para a direita, a gente tem um conjunto de informações aqui. Esse primeiro campo aqui, vocês não estão vendo o meu mouse, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu consigo marcar? Deixa eu trazer para cá. Deixa eu abrir o ambiente real. Porque ele vai ter mais informações para a gente. Eu vou acessar aqui VSSH. cb/tc, pve. Pronto, eu estou exatamente no mesmo lugar do e-book, tá? O que ele trouxe aqui? Ele vai trazer essa primeira coluna aqui, que são as permissões, tá? Então, se eu trouxer o e-book aqui, eu tenho, além das permissões, eu tenho tipo de arquivo, tá? Se eu criar um diretório aqui, der novamente um ls, perceba que o arquivo chamado teste, que é um diretório que eu acabei de criar, ele tem um D aqui na frente. Vocês estão vendo? Então esse D indica que ele é um diretório. O outro, como não tem nada, ele indica que é um arquivo de configuração. Então a primeira coluna é dizendo para vocês se aquilo é um diretório ou não. A segunda são as permissões. Então eu começo com as permissões de dono, depois as permissões de grupo dono e depois as permissões de outros. Basicamente eu estou dizendo aqui como é que o sistema vai se comportar para acesso. Quem criou o arquivo ou quem é dono tem um conjunto de informações para acesso. O grupo no qual ele faz parte também tem o mesmo conjunto ou não. E as outras pessoas que não fazem parte nem do dono nem do grupo dono têm outras atribuições, outras permissões. Isso aqui é muito útil para vocês quando vocês forem trabalhar em empresas que vocês têm aqueles diretórios de rede, aquelas pastas de cada setor. Basicamente é com base nas permissões que a gente sabe que o analista do financeiro pode acessar uma pasta, o analista do TI pode acessar outra e o diretor pode acessar tudo, com base nas permissões. Tá? Depois das permissões, a gente tem o número de links.
tá? Então, os links são entendidos como atalhos. A gente tem o usuário dono, tá como o root aqui, ó. Então, o root é o dono de todos esses arquivos. A gente tem o grupo dono. Então, nesse caso aqui, ó, o grupo dono é o www-data, tá? Então, a gente tem um grupo dono. Por que que é data e não root? Porque o sistema, para funcionar, ele precisa de um usuário para executar um serviço. Então, ele precisa ser dono desses itens para poder atribuir e coletar as informações de configuração, tá? Depois disso, a gente tem o tamanho em bytes daquele arquivo ou daquele diretório. Depois a gente vai ter a data da última atualização, assim como a hora, tá? E depois o nome do arquivo. Cara, é muito complexo esse conjunto de informações, você não tem que decorar tudo isso. Você tem que saber que o ls-l ele vai lhe dar informações, um conjunto de informações. Depois, no dia a dia, é que você vai saber quais informações você precisa. Então imagina que no dia a dia você precisa saber qual o tamanho de um arquivo de configuração ou quando esse arquivo foi alterado. Você já sabe que é o ls-l, então você consegue trazer isso. Então, minha sugestão é que vocês não percam tanto tempo tentando decorar aquela sintaxe, porque existe uma infinidade de opções. Mas entenda que, quando se fala em listar, você está querendo listar algo. Você está querendo saber mais detalhes sobre aquele item. Então, você vai para a opção "-l", tá? Basicamente, o ls ele vai lhe trazer essas opções. E aí o e-book está trazendo algumas informações. Por exemplo, o ls-t ele vai ordenar a lista de arquivos pela data de última alteração. Vamos ver? ls-t. Eu vou listar dessa forma e vou dar só um ls também. Perceba que no ls normal, sem nada, nenhum complemento, eu trouxe o primeiro arquivo como 100.conf e depois 101.conf. Com a opção ls-t, ele trouxe primeiro o arquivo teste e depois o 107, e depois o 106 e depois o 108. Por quê? Justamente por isso. Ele está pegando a data da última alteração. Como eu criei o arquivo teste agora, ele trouxe ele como primeiro. Então, novamente, existe uma infinidade de opções, você só precisa saber qual a melhor para você. Tá? O que é que ele traz mais aqui? Se o "-t" ordena pela data de alteração, o "-s" maiúsculo ordena pela lista de arquivo pelo tamanho, ou seja, ele vai trazer uma forma decrescente. Isso é bastante interessante na hora que você vai saber, por exemplo, quem está consumindo mais espaço. Isso no dia a dia lhe ajuda a liberar espaço desnecessário do seu ambiente. Então, ls-s vai lhe ajudar a entender qual o maior arquivo e qual você pode deletar. Por que você precisa fazer isso? Porque você não tem o mouse e nem a interface web e nem a própria interface do KDE, por exemplo, do Linux, para poder lhe auxiliar. Então você precisa manipular a linha de comando. Então a opção "-s" vai lhe dizer o tamanho de forma decrescente. A opção "-a" vai listar arquivos ocultos. Tá? Basicamente no Windows você também tem isso, mas como aqui a gente não tem o mouse e nem a interface, você tem que usar o shell. Então a opção "-a" vai listar também os arquivos ocultos. E a opção "-h" vai lhe mostrar os tamanhos em byte, mega ou giga. Por exemplo, aqui, quando eu dei um ls-l, ele me trouxe 514. Não sei quanto é que isso custa, não sei quanto é que isso pesa no meu ambiente. Mas se eu der um ls-lh, ele vai me dizer uma roupagem melhor. Deixa eu trazer para cá, para outro lugar, que vocês vão entender. Pronto, eu estou aqui na parte de ISO. Vou dar um ls-l e vou dar um ls-lh. Perfeito. Perceba que a opção ls-l, ele me trouxe esse conjunto de caracteres aqui, que eu não sei quanto é que isso custa.
Eu não sei no ambiente quanto é que isso pesa, eu não sei se isso é mega, se isso é giga, se isso é tera, eu não sei. Quando eu uso o "-h", olha o que ele faz aqui, ó. O primeiro, 631M, ou seja, mega, 1.4G, giga, e 1.6G. Então, aqui você já vai saber, basicamente. Então, a opção "-h" é muito utilizada para que você tenha ali o entendimento dos tamanhos, né? Para você não ficar precisando calcular e nem colocar do Google quanto que é 30 GB em byte. Não faz sentido. Bom, descendo aqui, eu tenho uma alternativa ao LS, que é o EXA, tá? Então, a gente sempre vai ter essas opções aqui. Depois disso, eu tenho um MV. O MV, ele é voltado para duas funções. Então, ele seria, basicamente ali, a gente conhece como o pai do Cris. A gente brinca muito com isso. Por quê? Ele é usado para mover um diretório, mas também é usado para renomear um diretório. Então, ele tem dois empregos ali. Por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu voltar lá para o diretório que eu estava. Deixa eu criar aqui um mkd home, cd home. Pronto. Eu vou criar aqui um diretório mkd teste. Vou dar um ls. Se eu quiser renomear o diretório teste, eu posso dar mv teste espaço teste01. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para ele? Ó, pega esse diretório aqui, ou esse cara aqui com esse nome, e coloca com esse novo nome. Vou dar um ls agora. Percebe que não existe mais teste, existe teste01. Por quê? Eu usei o mv para renomear. Mas eu também posso pegar o diretório teste01, mv, teste01, espaço, barra home, barra disco. Vou colocar no barra home, barra aula. E eu posso dar um enter. Se eu der um ls, ele saiu daqui. Então eu movi. Então basicamente esse carinha, ele tem dupla função. Ele pode mover e também pode renomear. Arquivos e diretórios. Tá? Aqui embaixo tem o exercício, para que vocês façam, e também existem algumas opções, como a opção "-f", para forçar uma ação solicitada. Às vezes, você vai precisar colocar um "-f", porque ou o item está em memória, ainda sendo executado, ou você está em um dia sem paciência e não quer retornar nenhuma opção, já mete logo um "-f", porque você vai garantir que vai funcionar. Outro item também, quando você quer mover um diretório que tem diretórios e arquivos dentro, você tem que colocar o "-f", porque ele vai ter que mover o diretório raiz, que é o que você quer, mais os subdiretórios e os arquivos dentro dos diretórios. Então, para ele não ficar lhe perguntando e, na verdade, ele vai dar um erro, você tem que colocar o "-f para ele poder levar tudo. A opção "-i", ele vai lhe perguntar antes de mover cada item, então não é interessante aqui. Em determinadas aplicações pode até ser, mas nesse caso a gente não vai usar. E a opção "-v", ele vai mostrar o que está sendo feito. Então é muito interessante, uma dica que eu deixa eu trazer para cá. É muito interessante que vocês usem o "-v" sempre que possível para poder ver como é que o comando trabalha, para que vocês não fiquem muito dependentes. Tá? Então a opção "-v" vai lhe demonstrar, ó, eu fiz isso assim, dessa forma, e aí você entende melhor. Bom, temos aqui a dica, tá, do MV, e a gente também tem agora o RM. O RM, ele é usado para remover diretórios vazios. Basicamente é isso. Só que ele tem uma flag que lhe entrega mais poderes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o diretório chamado home, tá? Eu vou dar um RM home. Opa, home é um diretório. Tá. Então, como é que eu faço aqui? Eu preciso dizer para o RM que eu quero deletar ele mesmo assim.
Então, rm menos f home. Deletado o diretório. Por que ele deu erro aqui? Porque o rm ele não vai tratar de uma remoção sem que você entregue opções para ele. Então, por exemplo, ele tem aqui a opção "-f", que ela vai forçar o sistema a apagar, e a opção "-r", que ela vai tratar da recursividade. Recursividade. Bom, basicamente aqui ele está dizendo o seguinte: se eu quero deletar um item, eu também preciso deletar o que está dentro dele. Para que isso seja possível, a opção "-r" vai lhe ajudar. Então, basicamente, eu tenho aqui um conjunto de opções junto ao RM que me ajudam a apagar. É muito comum que você veja essa imagem na internet. Ó, RM-RF asterisco. Basicamente, isso aqui é o quê? Isso aqui vai apagar tudo que está nesse diretório, tá? Antes de mais nada, deixa eu só pegar esse arquivo aqui. Dentro dessa pasta empresa tem uma ISO que eu vou precisar futuramente. Então já estou fazendo um backup dela aqui para mim, para poder fazer a prática do RM-RF para vocês. Então deixa ele concluir aqui, ele está copiando. Concluído, eu vou dar um RM-RF asterisco. Ele apagou tudo. Como é que eu sei que ele apagou? Ele desceu a linha e não me retornou nada. Como é que eu faço? Eu vou usar o ls, como a gente já viu lá no começo. O ls puro não me trouxe nada. Por quê? Porque eu já apaguei. Então, essa imagenzinha aqui do RM-RF asterisco, ela é muito perigosa, porque se você for usuário root, principalmente, dizendo, você vai ter um conjunto de informações, de permissões, que outra pessoa não poderia ter. E aí, com base nisso, você vai conseguir apagar. E aí você pode fazer uma besteira. Então, você tem que dominar isso aqui e evitar ao máximo esse asterisco. Evitar ao máximo a opção "-f". Por quê? Porque se você não domina, você ainda tem um processo de maturação dos comandos. Então, o ideal é que você tenha um laboratório para testar, depois você, na prática, faça por partes. Por exemplo, se eu não tivesse experiência aqui, eu nunca deletaria tudo de uma vez. Eu deletaria de um por um. Então, eu poderia fazer rm -r f aula _vi. E aí eu faria por partes, para poder ter uma segurança, tá? Descendo um pouco mais aqui eu tenho o df. O df, basicamente, ele é um binário ou um comando que vai me dar informações de espaços livres e ocupados das minhas partições. Tá? df-h, vou dar só um df puro antes. Eu tenho aqui um conjunto de informações. Caio, o que é isso? Vamos botar lá, por exemplo, que no exemplo tem explicando cada coisa. Eu tenho aqui as colunas, o meu file system, né, o meu file server, minhas partições, digamos assim. Eu tenho o tamanho, eu tenho o usado, o consumo ocupado naquele momento, eu tenho o espaço disponível, eu tenho o percentual de uso, tá? O percentual de uso é um cálculo entre o disponível e o consumido, e eu tenho dizendo, informando, na verdade, aonde que é o ponto de montagem. Ponto de montagem, basicamente, é um diretório em que eu associo. Deixa eu pegar isso aqui para vocês. Eu não vou tirar o case daqui, não. Eu tenho um HD externo aqui. Deixa eu só pegar isso aqui. Ó, isso aqui é uma case, tá? Com HD de 1 TB da SanDisk. Não é marketing, não estou ganhando nada por isso, até porque eles nem sabem que eu existo ainda. Mas basicamente isso aqui
No Windows, eu coloco ele no computador, ele vai abrir um diretório e o usuário vai começar a usar, copiar arquivos, apagar arquivos, salvar arquivos, fazer toda a manipulação que o usuário Windows está acostumado. No ambiente Linux, isso aqui não acontece de forma automática para fins de servidores. Para desktop até que acontece, tá? Porque existem umas automações que facilitam o dia a dia do usuário final. Se eu quiser usar esse carinha aqui em um ambiente Linux para servidor, eu primeiro tenho que montar. A gente chama de montar por conta do comando mount que a gente vai ver. Basicamente ó, pega esse disco da SanDisk com o ID 354085 na porta USB-C com o ID 10 e monta ele no diretório disco. Esse montar basicamente torne visível para o usuário o conteúdo desse carinha aqui, tá? Isso é o montar. Quando a gente vem para cá, a gente tem o ponto de montagem. Eu preciso saber aonde essas partições estão montadas para que eu possa manipular, desmontar, formatar, reconfigurar, tudo que eu preciso fazer, que é administrar o meu dia a dia. Então, a opção DF, ela vai me mostrar espaços livres e ocupados de uma partição. Baseado nisso, eu tenho a mesma opção "-h", que é para transformar os tamanhos de forma humanizada. Tá? Então, por exemplo, eu tenho "-h", está me dizendo aqui ó, o meu file system, tá? O meu tamanho, o meu usado, a minha capacidade total e o ponto de montagem. Então, por exemplo, se eu quiser saber o diretório backup, olha aqui, ó, ponto de montagem, /mnt/backup, está usando 3% de uma capacidade total de 407 GB, eu estou usando 11 GB. Então aqui você tem um conjunto de informações. Eu sei que eu tenho um disco externo aqui com 11 GB de ocupação e eu ainda tenho 407 disponível. Então o DF no dia a dia ele lhe ajuda a programar, poxa, será que eu consigo fazer o backup desse ambiente? Será que eu tenho, quantos dias eu tenho ainda para poder ter meu ambiente funcionando do ponto de vista de rotina de backup? Quantos gigas eu tenho que liberar para que minha rotina funcione? Então o DF ele vai lhe ajudar muito nisso, tá? Aqui a gente tem um exemplo real, tá? Do DF. A gente tem o grep, que é um filtro onde a gente vai fazer busca. Então, por exemplo, eu tenho um comando chamado history, que vocês viram ontem, para quem participou da live. O history ele vai me trazer todos os comandos que eu já executei no meu ambiente, desde que o meu arquivo de histórico esteja salvo. Tá? Então aqui eu tenho todos esses comandos. Eu já executei nesse ambiente até então 540 comandos. Tá, mas eu não quero ver os 540, eu quero saber se tem algo que eu usei que envolva o CP, o CD. Vamos pegar o CD que a gente fez hoje. Então o que é que eu faço? History. E aí eu tenho que dizer, ó, não traz tudo desse comando não, traz só o que eu quero e o que eu vou te informar agora. Então como é que eu faço? Eu uso o pipe. Tá? O pipe é essa barra reta, tá? É conhecido como pipe, e aí eu faço pipe grep espaço cp. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, me traz o resultado do history, porém só me traz tudo que tem cp. Eu vou dar um enter. Pronto, ele me trouxe de um universo de 540 linhas de comando, 3, 6, 9, 12, 16. Por quê? Eu tenho o CP aqui do nome aula, eu tenho o CD aqui, e eu usei o CP, tá? Mas tudo bem. Eu tenho o CP aqui do comando, eu tenho o CP de arquivo, eu tenho o CP para copiar, eu tenho o CP para criar. Então, se eu usar também do CD, eu tenho a mesma coisa, só que um universo muito maior de comandos. Por quê? Porque o CD eu uso mais, porque eu tenho que manipular os diretórios para poder acessar um diretório para frente, para trás,
e fazer as minhas verificações, uma vez que eu não tenho nem mouse nem interface, tá? Então o grep ele é usado para isso, ele é usado para que você consiga fazer uma busca por uma expressão, tá? Seja uma expressão, seja um arquivo. Aqui a gente tem um exemplo, tá? E eu também consigo fazer uma busca sem ser por um diretório, ou pelo comando, digamos assim. Por exemplo, se eu quiser procurar um arquivo que se chama Caio, vamos ver se a gente tem no ambiente? Provavelmente a gente tem. Grep, Caio, deixa eu criar primeiro um arquivo aqui. Então, deixa eu preparar um arquivo aqui para vocês. E deixa eu pegar uma aspa aqui também, que eu estou sem o teclado configurado. Pronto. Então, grep, abre aspas, Caio, fecha aspas, do arquivo teste.txt. Eu salvei. Pronto. Ó. Então, basicamente, o grep me ajuda a saber em um arquivo de configuração se eu tenho aquela informação lá dentro, tá? Então, eu dei um grep e um nome específico, ele trouxe, ó, tem, eu encontrei. Se eu der um grep aqui, por exemplo, um nome que não existe, por exemplo, placa, não vai me trazer nada. Se eu der um grep aqui para um que já existe aqui, como Monteiro, ele vai me trazer. E ele vai me trazer aquela linha que tem aquela palavra, tá? Aqui no e-book não tem essas aspas, tá? Eu vou tirar essas aspas do e-book e coloco ele novamente. Quando você baixar, já vai estar corrigido, sem problema algum. Bom, aqui eu tenho uma observação com relação a opções ao grep, tá? Então é muito interessante isso. Eu tenho o CP. Deixa eu voltar aqui para o CP, faltam só 3. Eu tenho o CP, que basicamente ele é usado para copiar um arquivo ou um diretório de um lugar para o outro. Então foi o que eu fiz aqui. Lembra que eu falei que eu tinha um diretório chamado empresa? E dentro desse diretório eu tinha um conjunto de informações que eu precisava reter? Basicamente foi isso. Eu tenho um diretório chamado TI maiúsculo aqui, então perceba que é case sensitive. Se eu quiser mover esse diretório TI para o diretório raiz, eu faço o seguinte, cp espaço TI barra, que é o meu raiz. E aqui eu tenho que colocar um RF, para ele poder levar tudo. Ele copiou. Ele tem, deixa eu ver se ele vai ter aqui. Ele tem como também lhe demonstrar o processo em execução. Então eu vou colocar o "-v" aqui. Ele está copiando TI Windows 10.ISO para /TI Windows 10.ISO. Então perceba que aqui com a opção "-v" você consegue ver o que, que ele está fazendo. Se eu tivesse mais diretórios ou mais arquivos dentro desse, ele lhe diria a etapa de cópia de cada um deles. Então o CP ele é tão importante quanto o CD. Por quê? Você vai usar o CD para navegar entre os diretórios e vai usar o CP para copiar esses diretórios. Então, são dois comandos que são complementares. E todo o e-book foi construído de uma forma que os 10 comandos se comunicam, para que você saiba
administrar o seu ambiente ali. Então a gente tem aqui algumas informações, tá? Que a gente vai usar para o CP. E eu tenho também o cat. O cat ele vai fazer ali 2 ou 3 funções, na verdade 3 funções na verdade. Eu vou passar a função principal do cat para que vocês comecem a se familiarizar com eles. Basicamente o cat ele vai me mostrar um resultado de um conteúdo. Bom, eu vou voltar aqui e eu tenho um arquivo chamado aula.mv. Eu vou dar um cat nesse carinha aqui. Aula, underline, mv. Aqui é um diretório, deixa eu ter algum arquivo de configuração aqui. Tá. Eu vou alterar esse arquivo aqui. Aula de cat no dia 19/9/24. Quando eu usar o cat aqui novamente, ele vai me trazer o conteúdo. Então, o cat é uma forma que eu posso ver o conteúdo sem ter que acessar o conteúdo. É claro que eu posso usar o VI ou o Nano para acessar o diretório, mas percebam que muitas vezes, vou trazer um exemplo prático aqui. Eu estou nessa tela do Shell e eu estou fazendo configuração de um serviço. Por exemplo, eu poderia ter um arquivo de configuração isso aqui é muito comum, tá? Particularmente, eu faço bastante isso aqui. Eu posso ter um arquivo de configuração em que eu concateno, ou seja, eu reúno todos os IPs do meu ambiente que eu estou trabalhando. E aí o que é que eu faço? Como eu preciso executar vários comandos, por exemplo, de SCP, que é para cópia, de SSH, que é para acessar outro servidor, eventualmente, de, outro exemplo aqui, enviar um arquivo de configuração para outro local, eu tenho que saber esses IPs. Então, para que eu não tenha que usar papel e escrever todos os IPs, o que é que eu faço? Eu dou um cat nesse arquivo que reúne esse conjunto de informações que eu preciso, ele vai imprimir ali no shell para mim, e aí eu começo a trabalhar. SCP, e aí eu faço arquivo windows.iso, eu vou mover para o usuário root, no IP 92.168.10.10, porque eu sei que o IP que eu quero é aquele primeiro lá, o server 01. Então, o server 02 é o 11, o server 03 é o 3. Então, o cat me ajuda nisso no dia a dia, a listar na tela o conteúdo de um arquivo, porque se eu for entrar nele, eu vou perder a capacidade de executar comandos no meu shell. E eu teria que ter uma outra conexão para poder fazer isso. Então, eu prefiro usar o cat. Tá? O cat também é muito útil quando você quer listar um arquivo de configuração só para pegar uma pequena informação ali e seguir adiante. Então, aqui tem um exemplo do cat e as opções que você pode usar também. Minha sugestão é que vocês coloquem em prática esse e-book no dia a dia. Eu tenho também um mount, conforme eu já falei. Basicamente, o mount ele vai trazer a montagem de um disco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no df-h, um disco que está montado no /mnt backup. Eu também tenho um arquivo de configuração chamado etc fstab. E aqui perceba que eu juntei 3 conceitos que eu já passei para vocês ainda hoje, né? Que foi o cat, que é para listar um arquivo de configuração, o tab, que é para autocompletar um diretório, para eu ter mais agilidade, e agora a questão do mount. O fstab ele é o arquivo de configuração onde eu mantenho o ponto de montagem automática do meu ambiente. Então perceba que para o meu ambiente, quando ligar o servidor, já montar esse HD externo automaticamente aqui,
eu tive que colocar no mount. Então eu precisei fazer um ajuste via VI no FSTab para poder montar aqui, ó. Aqui está o disco SDB1, eu quero montar ele no MNT/backup, eu quero que ele seja do tipo EST4, eu quero que as opções de montagem sejam do tipo default, tá? Minha sugestão é que você sempre deixe default, porque o sistema vai se encarregar de fazer o que tem que fazer na montagem, e eu quero que ele não faça verificação ao ligar. Então, o mount me ajuda com isso. Seguindo a sintaxe, se eu não quiser botar no FSTab, eu preciso executar esse comando todas as vezes que eu estiver ligando o meu ambiente. Para que eu não precise executar isso todas as vezes que eu ligar o meu ambiente, eu usei o FSTab para automatizar isso para mim. Mas eu posso ter, assim como eu falei para vocês, esse disco que eu não quero usar a todo momento no ambiente. Eu quero usar no momento específico no meu ambiente. Aí eu uso o mount. Eu uso o mount para poder montar esse disco. Tá? Aqui embaixo nós temos algumas opções e nós temos também as sintaxes. Para fechar, eu tenho o NCDU. O NCDU ele não é nativo do ambiente, tá? Mas eu achei interessante colocar no e-book porque ele acaba passando um outro conceito para vocês. De que NCDU. Quando eu não tenho algo no meu ambiente nativamente, eu preciso fazer o processo de instalação. Aqui, deixa eu só beber água. Vocês precisam entender onde vocês estão se localizando naquele ambiente. Dependendo da distribuição que você esteja usando, você vai usar um conjunto de informações diferentes para instalar um binário que não é nativo. Por exemplo, infelizmente, já foi alvo de muita crítica, o ifconfig não é nativo do ambiente. O ifconfig é o similar ao ipconfig no Windows. Tá? Como é que eu instalo o ifconfig? apt no ambiente Debian. Tá? Get install nettools. Então, Enter, eu vou instalar ele. Ele já está instalado. Mas o NCDU não está instalado. Então, apt get install NCDU. Hoje em dia, né, a partir de 2021, talvez, seja até um pouco mais antigo, essa sintaxe de apt get install, ela não precisa nem ser mais usada com relação do get. Tá? O que acontece é que, como eu já administro ambientes há muito tempo, acaba ficando certos vícios. Então eu acabo usando porque ele para mim é mais automático, apt-get install. Mas só precisaria usar o apt agora nas versões mais recentes, tá? Então ele vai fazer o download do binário e vai instalar para a gente. Instalado, eu vou limpar aqui a tela, NCDU, e ele vai me abrir o binário com a função que ele faz. Mas, Caio, o que é que ele faz? Bom, o NCDU ele é a união entre o DO, o LS, o RM. Por quê? O NCDU, gente, ele é muito utilizado, você pode usar ele, deixa eu trazer para a tela cheia aqui. Você pode usar o NCDU para... Entenda que você tem um ambiente e que a partição ela lotou completamente o espaço e quando geralmente acontece isso, o seu serviço para de funcionar, porque o sistema não tem como mais armazenar os logs de execução, então o sistema ele cai. Então você precisa analisar o seu ambiente para poder saber o que é que você pode apagar e deve apagar que vai surtir efeito. Em vez de você apagar 35 diretórios de 1 KB, é melhor você apagar só um de 1 GB. Né? Vai ser mais rápido para você normalizar o seu ambiente. Como você não tem nem o mouse, nem a interface web, nem a interface gráfica para poder lhe dizer o tamanho de cada item, você teria que listar com o ls, depois rodar o do para poder ver o tamanho daquele diretório ou arquivo, e depois usar o rm para apagar aquele diretório ou arquivo. Então são 3 comandos. Didaticamente, eu prefiro que vocês façam isso, porque vocês vão fixar o conteúdo de forma mais eficiente, que é, eu faço uma ação para listar, uma ação para analisar e uma ação para remover. Mas no dia a dia, vocês têm que ser mais prático. Então, o NCDU, minha sugestão, é que vocês tenham no ambiente de vocês, tá? Porque você vai fazer essas 3 funções ao mesmo tempo. Então, ele vai trazer aqui, por exemplo,
uma interface, né? Onde eu vou dizer aqui, por exemplo, aqui, ó, o diretório empresa ele tem 4.4 GB, então aqui eu já poderia apagar ele para liberar meu espaço, mas eu quero esse carinha. Eu tenho esse de 1 MB, eu vou marcar com a letra D, vou digitar yes, seta para o lado. Eu tenho esse também, vou clicar D para deletar, e vou seta para o lado yes. Eu tenho também um teste, eu vou apagar esse. E aí eu vou apagando. Eu vou usando conforme eu preciso liberar espaço no ambiente, tá? Depois que eu fiz isso, geralmente, para eu sair de uma tela, eu posso sair com a letra Q, tá? Ou eu posso sair com a letra ESC. Nesse caso, o ESC não vai funcionar. Em linhas gerais, o Q é um acordo entre os desenvolvedores de que ele é usado para sair, mas às vezes pode ser o ESC, porque a função do ESC também é essa, tá? Também é outro acordo. Então, são um grupo de pessoas que acordaram coisas diferentes para a mesma finalidade, tá? No ambiente open source, geralmente o Q ele é padrão para sair. Então, tentem logo a opção Q para que vocês tenham sucesso na execução. Então, perceba que o NCDU ele ajuda a ter essas três interações aqui, tá? E aí, a gente tem aqui sobre o projeto. Então, se vocês já baixaram o e-book, vocês vão vir aqui na última página, e aqui tem o QR Code para todas as minhas redes, seja o YouTube, seja o Instagram, seja e-mail, seja curso, tá? Lembrando que, quando você baixar o e-book, você também vai receber um e-mail para a promoção do curso de comandos Linux, que foi o que eu dei ontem na live do dia 18, e é o intuito também dessa jornada. Então, além de você receber no seu e-mail o link com desconto aqui, você também pode ir lá na página da jornada, o link vai estar aqui embaixo, e também lá vai ter o link com o vídeo de apresentação, com a ementa. Então, minha sugestão sincera, baixem a ementa do meu curso e comparem na internet o que vocês têm, tá? Vejam outros criadores de conteúdo, outras empresas que oferecem o curso e comparem as ementas, tá? Uma dica que eu deixo: percebam que as pessoas de determinados cursos elas não oferecem nem a ementa, elas colocam de forma genérica, tá? Então procure esse tipo de item para que você não faça um investimento muito grande e não tenha um retorno, tá? O custo do seu investimento não é o preço do curso, tá? Na minha opinião, é o que ele retorna para vocês. Então, comparem as ementas e tenham segurança no que você está adquirindo. Lembrando, o curso ele é vitalício e ele tem um suporte de 1 ano. Todas as informações estão no site, tá? Quem já é meu aluno vai conhecer a mecânica que eu trabalho. Se você não me conhece, sugiro que você acesse o meu Instagram e o meu canal no projeto para que você passe a conhecer. Tem muito conteúdo gratuito lá, você consegue aprender muita coisa lá. Agora, se você quiser reduzir o tempo de aprendizado, porque você tem uma demanda muito crítica, se você quer adquirir esse conhecimento com um modelo de ensino que tem começo, meio e fim, e também tem as avaliações para que você saiba que você está aprendendo, eu sugiro que você faça essa aquisição, tá? Tem lá os parcelamentos, 12 vezes sem juros, os juros sou eu que assumo, você não é lesado por isso, e aí você tem o uso desse material com 130 aulas completamente destrinchadas, editadas, completamente detalhadas, exatamente para o dia a dia. Lembrem sempre disso. Lembre-se que vocês precisam resolver o problema do dia a dia. Não adianta ficar muito inteligente lendo 35 livros e na prática você não conseguir voar com um avião. Tá? Tem que ser prático, tem que trazer para a realidade de vocês. Então os links estão aqui embaixo. Por enquanto é isso. Tchau, tchau.